Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora nós estamos ao vivo através do youtube.com/URNTV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho aqui comigo a minha colega Suzana Barreto. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda. Bom dia, Cauê. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e pela TV. Vai ser uma maravilha participar do programa de hoje. E hoje nós estamos aqui para falar sobre marketing e trouxemos um especialista. Segura que o currículo é grande. Ele que é publicitário com mais de 12 anos de mercado, 7 vezes premiado no campo da democracia, diretor da 2HC, agência de marketing político e institucional, com atuação em 17 estados. Elito Honorato, bom dia, Elito, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cauê, bom dia, Suzana, bom dia, Vitória, bom dia a quem está em casa nos assistindo. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. É um prazer, nós somos gratos de te receber aqui, né? Então, vamos aqui falar um pouco sobre marketing. Primeiro, do princípio, o que é a 2HC, para quem não conhece, para quem está nos assistindo e não conhece, nunca ouviu falar, o que é a 2HC? E de onde surgiu a ideia de criar essa agência? A 2HC hoje é uma agência referência em marketing político, especialmente digital, né? Nós cuidamos apenas de marketing político. Não é diferente de outras agências que fazem política e também atendem, né, o mercado tradicional. A gente só faz política e prefeituras, governos, instituições. Então a gente é aqui de Mossoró, mas a gente tem uma atuação nacional. Hoje nós temos uma cartela de clientes entre deputados, senadores, prefeituras, inclusive um partido político nacional. Então, a gente tem uma atuação nacional e principalmente valorizando as pessoas da terra. Então, a gente chega, por exemplo, hoje com uma equipe de quase 50 pessoas, a maior parte daqui de Mossoró, gente jovem, gente que respira política, 24 horas. E a 2HC, eu sempre costumo dizer que é um grupo, é um time, muito mais do que uma empresa. É um time de pessoas que gostam de fazer história. É um time de pessoas que respira política. É um time de pessoas que, muito mais do que fazer comunicação, eles fazem política, né? Porque não dá para fazer comunicação política sem gostar de política. Então é um time que gosta do que faz, que quando é ano eleitoral, a gente vai, cai em campo, domingo a domingo, sem noite, sem dormir, e termina todo mundo feliz e com saudade do que viveu. Então, nós somos isso. Somos uma empresa, mas somos muito um time, né? Um time de pessoas criativas que faz acontecer aí no marketing político. E estamos aqui para responder vocês. É quase um estilo de vida, né? Pronto, você definiu muito bem, inclusive. Não é quase, é um estilo de vida, porque a gente não desliga, não tem como desligar. Nosso estilo de trabalho ele não permite desligar. Então, a política ela acontece a todo momento. Então, num sábado à noite pode surgir um fato político que vai exigir de nós uma produção para aquele momento. Então, tem que estar todo mundo ligado no que está acontecendo no Brasil, no mundo e na cidade que a gente atende. Então, é um estilo de vida. A gente não consegue separar o que é vida pessoal, profissional. A gente vive isso. E vive com uma leveza. Vive muito, muito feliz com o que faz. Eu sou alucinado pelo que eu faço. Sou apaixonado. E as pessoas que estão ao nosso redor também têm esse sentimento de paixão. E a forma como a gente conduz, como a gente faz as campanhas, como a gente lida com o time no dia a dia, faz tudo ser mais leve. Apesar de ter um volume de trabalho muito grande, tudo fica mais leve. Você vai lá na agência, inclusive estão convidados aí a conhecer, você vê um clima assim muito, muito de familiar mesmo. É como se todo mundo fosse uma grande família, e não é clichê de empresa, mas de fato a gente se vê muito mais do que a nossa própria família. Então, de fato, a gente se sente muito nessa irmandade lá. Elito, conta pra gente, qual é o diferencial do marketing político? O marketing político, diferente do marketing tradicional, ele tem um grande diferencial que é o voto, né? Diferente do marketing tradicional que busca muitas vezes a venda, né? Ou a construção de reputação de uma empresa, de uma marca, nós buscamos, no final das contas, o voto, né? Então, para chegar até esse voto, você precisa ter uma construção de uma figura pública, você precisa, além do voto, também ter uma função de prestação de contas, no caso das instituições. Então, as duas coisas, eles se conversam, essencialmente, o marketing tradicional do marketing político, em relação a se conectar com as pessoas. Nosso grande
nosso grande objetivo é se conectar com as pessoas. Diferente do marketing tradicional, nosso objetivo é voto ou prestação de contas, mas a essência, digamos assim, que é a mesma, é conectar, fazer, construir uma reputação, lidar com crises. Então, a gente lida com tudo isso. E o diferencial maior, por isso que eu sou apaixonado por essa vibe do marketing político, é você ter a capacidade, você ver o seu trabalho mudando, ajudando a mudar cidades, estados, países. Então, uma campanha que a gente faz, elegendo um determinado político, ajuda a mudar o rumo de milhares de pessoas. Esse ano, nós, inclusive, na reunião de treinamento de toda a equipe, eu projetei na tela lá. Se não me engano, deu mais de 2 milhões de pessoas. Caramba. Que seriam eleitores das cidades onde a gente ia fazer campanha. Eu disse, está aqui, ó, olhe para esse número aqui e veja o impacto do nosso trabalho. Então, perdendo ou ganhando, muda a vida dessas pessoas aqui. Então, um candidato ganhando, o rumo é aqui, se perdendo é outro rumo. Então, é muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Você está ali lidando com gente, lidando com essa coisa toda que é a política, que, ao mesmo tempo, tem também essa coisa da torcida, né? Então, é muito emocionante. É muito emocionante. Diferentemente do marketing tradicional, que foca ali na venda, nas metas, a nossa emoção é emoção com pessoas, é emoção de saber que o seu trabalho está plantando uma semente ali, né? Eu ia falar exatamente isso. E isso. mudando a vida das pessoas. É muito legal. E a gente tem a possibilidade, inclusive, eu sempre falo isso, que é um dos nossos colaboradores que fala sempre isso, você fazer algo que é maior do que você. A gente, por exemplo, tem acesso, consegue criar um vídeo que vai ser exibido no perfil de uma senadora, por exemplo, né? Então, a gente falando por ela, escrevendo para ela falar o roteiro que a gente preparou, por exemplo. Então, é muita responsabilidade. Muitas vezes é algo que eu gostaria de falar e que a gente coloca para o nosso cliente, né? Reverberar. Então, a gente está sempre vestindo a camisa dos clientes, seja de um lado A, lado B, a gente está sempre vestindo a camisa e fazendo acontecer. Eliton, não é só aqui em Mossoró. Então, diz pra gente como é trabalhar em campanhas eleitorais em diferentes estados do Brasil. É muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito desafiador, né? Porque a gente lida com culturas diferentes. O que dá certo aqui no Rio Grande do Norte não é o que dá certo, por exemplo, em Roraima. Já fiz campanha em Roraima, com a cultura nunca nem tinha ido no norte do Brasil. Você imagina a diversidade cultural que é um estado como Roraima, né? Então, apesar da política, do objetivo político ser o mesmo, mas a cultura é diferente. E aí é prazeroso por quê? Porque ao chegar numa cidade como essa, numa campanha diferente como essa, a gente vai viver aquela cultura. Porque para que eu consiga criar para o meu cliente, eu preciso entender, preciso viver. Então, eu pego um Uber, converso com o Uber, vou no mercado, converso com as pessoas que vivem aquela realidade para entender a cultura, para entender o que eles querem. E, obviamente, a gente pesquisa muito, faz pesquisa. Então, a gente tem o embasamento técnico de pesquisas eleitorais, mas também o embasamento da vivência, né? Que muitas vezes é o que realmente faz a diferença. Então, a gente trabalha com isso, tem que ter o olhar muito atento e o ouvido muito apurado. Mais ouvir do que falar. Então, uma conversa, por exemplo, com o seu João, um barbeiro de uma cidade como essa, para mim, vale ouro. Porque a bagagem do seu João, muitas vezes, nos diz muito mais do que uma pesquisa eleitoral na fresa dos dados. Não desmerecendo que cada um tem sua função. Mas eu, particularmente, eu gosto muito mais de parar, conversar com o seu João, Dona Maria, e absorver aquele sentimento do cidadão. É o fator humano, né? É uma linha que lida muito com... Você precisa saber lidar com pessoas. Com certeza. Tanto com a equipe, que nós temos pessoas de visões diferentes, de histórias de vida diferentes, e também com as pessoas, com os clientes, que a gente são políticos, então há toda uma questão também de descrição, de habilidade para lidar com tudo isso, e nunca se deixar levar, muitas vezes, pela emoção, nunca querer aparecer mais do que o cliente. Então, a gente tem todos esses cuidados para que a gente consiga fazer boas campanhas. Uma curiosidade, qual foi a maior campanha já feita pela 2HC? Sem dúvida nenhuma, a maior, em todos os sentidos, foi a de Alisson aqui em Mossoró, essa última. Em termos de resultado eleitoral, a maior de toda a história. Foram mais de 113 mil votos, 97 mil votos de maioria para o segundo colocado. E foi a primeira campanha que nós fizemos, tanto a parte de televisão,
como digital, como o rádio. Então, nós fizemos 100% da parte de comunicação da campanha de Alisson. E ver o resultado, ver que deu certo, nos deixa muito felizes. Mas, principalmente, a entrega, a emoção. Foi uma campanha muito emocionante. A gente conseguia, com toda a equipe, fazer vídeos assim, com uma estética diferenciada, que envolvia as pessoas. Então, a gente tinha o time da rua, mas também tinha muitas peças pensadas, com estética cinematográfica, que as pessoas se envolviam e gostavam muito. Então, eu gostei muito de fazer. Eu, particularmente, admiro muito ele como pessoa e como gestor, então isso facilita muito para a gente. E, sem dúvida nenhuma, foi a maior em todos os sentidos. Tanto em equipe, nós tínhamos muitas pessoas envolvidas, mas, sobretudo, no resultado. Não desmerecendo as outras, que nós fizemos muitas outras, mas essa especialmente, eu fiquei aqui em Mossoró nessa campanha. Eu passei os 60 dias aqui. Então, a gente se dedicou muito e o resultado foi fantástico, virou um case. A gente chegava ao ponto de criar alguma coisa, imediatamente você via várias campanhas pelo Brasil replicando. Até hoje, a gente posta um vídeo e as pessoas replicam, então acaba virando uma referência. Então, quando você vê o seu trabalho ali, lógico, juntamente com ele, se tornando uma referência para a área, isso deixa a gente muito feliz. Então, é algo que a gente se orgulha muito em ter feito. Agora, falando sobre marketing, e você também é publicitário há bastante tempo, né? Tem experiência, tem bagagem. E quais foram as mudanças no marketing durante esses anos? Falando mais da minha área, eu, inclusive, já atuei muito no marketing tradicional. Minha primeira agência, inclusive com outros sócios, foi a primeira agência digital de Mossoró, lá em 2012. Né? Então, ali a gente era apenas uma salinha, né? Uma salinha dentro de grandes estruturas de comunicação. O digital era apenas uma salinha e muita gente considerava ainda uma modinha que ia passar. Hoje não. Hoje o digital ele pauta as outras mídias. Então, hoje é uma mudança constante, uma evolução constante. Hoje, por exemplo, os meninos do digital, que como a gente era chamado, hoje consegue pautar a estratégia de uma campanha. Hoje em dia, o digital que está pautando a TV. Antes, numa campanha eleitoral, o político fazia o programa de TV e o digital tinha que ir lá aproveitar o que saía da TV. Sim. Hoje a gente já consegue fazer o contrário. Apesar de serem linguagens diferentes, mas o digital tem uma prioridade diferenciada, porque é uma conexão direta com o eleitor, uma conexão direta com as pessoas. Então, acho que a maior mudança foi o protagonismo do digital. Hoje, por exemplo, a gente deixou de ser uma agência digital para ser uma full service. A gente consegue, numa campanha, fazer TV, rádio, internet, estratégia. Então, a gente abraça toda a campanha, mas a nossa essência é digital. Então, a gente costuma fazer grandes peças para a televisão também, e que dão certo porque a gente leva a essência do digital para lá também. Então, eu nunca vou abrir mão dessa essência digital, não. Eu acho que você usou uma palavra muito chave, que é conexão. Porque marketing tem muito com agregar, né? Chegar nas pessoas, criar essa ponte entre quem está falando e quem está ouvindo. E tá tudo muito bom, o bate-papo tá rendendo muito. Isso é você, que não dá tempo. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouco nós estamos de volta. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade e comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Olá, estamos de volta com o nosso Em Pauta de hoje, falando sobre marketing, especialmente marketing político, com ele, diretor da 2HC, Eliton Honorato. Olá, Eliton, estamos de volta. Oi, de novo. O cafezinho estava bom, viu? E aqui, vamos aqui falar um pouco sobre o marketing institucional, o marketing político de uma forma mais específica. A gente falou um pouco sobre as mudanças nos últimos anos no mercado, né? Os bens que a tecnologia trouxe. Você sente que há alguma dificuldade
entre os candidatos e essa comunicação para eles estabelecerem esse vínculo com eleitores mais jovens? E você acha que a tecnologia vem para ajudar essa dificuldade? Se há alguma dificuldade? Normalmente a política para o jovem é algo chato, né? É aquela coisa muito tradicional, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui. Então, o jovem geralmente não tem interesse para esse estilo de política. Por outro lado, nós estamos vendo um movimento muito interessante de participação da juventude na política muito maior do que em anos anteriores, muito por causa da rede social. Hoje em dia, a juventude na rede social é quem pauta muitas vezes os discursos, quem pauta as narrativas, e a juventude tem papel fundamental nas campanhas que nós desenvolvemos. E nós sempre avaliamos, claro, com pesquisa, mas sempre temos um olhar para a juventude, seja o candidato um idoso. Eu, por exemplo, fiz uma campanha esses dias que o candidato tinha 81 anos, o nosso opositor tinha 25. Caramba! Então, o grande desafio de como comunicar com a juventude tendo um candidato de 80 e poucos anos. Mas sempre a forma. Assim, e se fosse fácil, qualquer um faria. Então, a gente busca sempre transformar a dificuldade em algo positivo. Por exemplo, a gente tem o exemplo de Alisson, que é um jovem, é muito habilidoso, nos ajuda bastante, inclusive, porque ele é aquilo. Então, não é algo que o marketing criou, ele é aquilo que a gente vê na rede social. Então, ele é jovem, ele, assim como a gente, ele consome e entende da importância. Mas quando a gente chega para um que é de outra geração, por exemplo, um de 80 anos, a gente precisa ter um pouco mais de habilidade, porque diferentemente de um jovem, a gente não precisa explicar a importância, ele vai lá e já entende a importância. De um outro, a gente tem que explicar a importância e explicar a ideia, então a gente gasta duas energias. Mas a gente consegue, às vezes, transformar. É algo, por exemplo, um senhorzinho mais rude, mais sem habilidade, a gente pode pegar ele e fazer ele um tiozão engraçado na internet, né? E até brincar com isso. Que danado é isso, TikTok? Eu não sei usar não vou dançar não, mas já estou aqui. Eu já fiz com um deputado federal, um senhor que nunca nem tinha visto TikTok, e criamos um TikTok para ele. E o primeiro vídeo era exatamente isso, dizendo que não... vai me botar aqui nesse tal do TikTok, agora não vai ter dancinha não, viu, que eu não sei não. Só se vocês pedirem. Aí criou uma enxurrada de pedidos até chegar o momento dele dançar. Então a gente vai brincando com a particularidade de cada brincando assim, no sentido da leveza, com a particularidade de cada cliente. Elito, como lidar com crises de imagem durante a campanha eleitoral? E tem, viu? E como? E como, a gente imagina. Não existe uma receita específica, até porque são crises e crises, né? Varia de cidade para cidade, de tamanho para tamanho. O primeiro passo é você pensar não com emoção, você agir pela razão naquele momento. Parar, avaliar o cenário. Às vezes eu vejo muita gente pilhada para resolver as crises e vai pela emoção. Não, tem que responder, mas tem que responder por quê? Tá todo mundo falando. Todo mundo quem que está falando? Não, tá todo mundo aqui no grupo. O grupo que tem só a bolha da bolha. Muitas vezes, se a gente for responder aquilo que está só na bolha, nós acabamos dando visibilidade para aquela crise. Então, a gente precisa pensar com a razão. Então, a primeira coisa que eu faço é, vamos parar aqui. E aí, vamos medir aqui o impacto dessa crise. Todo mundo mesmo está falando sobre isso? Se estiver, a gente avalia o melhor posicionamento. Mas eu sempre pondero muito mesmo, porque eu já vi situações de candidaturas, eu não estava envolvido, mas de candidaturas opositoras plantarem situações, sabendo que o candidato tem alguma fragilidade, para desestabilizar. E o candidato vai lá e responde exatamente o que o outro lado queria. Muitas vezes isso é plantado pelo outro lado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não cair em armadilha e nem ser pautado pelo que o outro lado está falando. Então a gente tem que avaliar. Eu sempre gosto de fazer campanha propositiva, sempre focando na construção. Acho que você vê, por exemplo, o exemplo de Alisson. Você não vê na rede social dele, ele sequer menciona o nome de outros candidatos. É uma campanha propositiva, limpa, enquanto o outro lado só peia toda hora, e a gente viu aí o que deu. Então, a gente sempre gosta de fazer uma campanha propositiva. Lógico, existem situações, por exemplo, em candidaturas de oposição, que é necessário não é nem atacar, eu não chamaria isso, porque acho que não vem ao caso, mas de expor as verdades. Por exemplo, se você é oposição e a situação lá tem uma desaprovação de 70%, o prefeito tem que mostrar, essa rua está assim, está sem saúde, você vai falar, expor a realidade. É diferente de atacar pessoalmente, a gente não faz isso. Com certeza.
Então, no caso das crises, respondendo a sua pergunta, a gente primeiro avalia o cenário, e cada cenário é um cenário, não existe uma receita específica. No bloco passado, a gente falou que marketing político é um estilo de vida, né? Claro. Agora, me surgiu a curiosidade. Esse estilo de vida não se mantém só em período de eleição. Não. Então, como é o trabalho, como são as atividades dentro do marketing político fora desses períodos mais movimentados? Excelente pergunta, Cauê. É algo que muitas pessoas têm curiosidade mesmo de saber. Então, as pessoas às vezes pensam que uma agência como a nossa trabalha apenas em ano de eleição. Muito pelo contrário. Esses dias eu participei de um podcast que eu disse exatamente isso, que o nosso diferencial é que, diferente de outras composições de campanha, que o pessoal faz o trabalho lá e sai, desvincula do candidato, a gente fica cuidando do marketing pessoal, né? Então, lógico, depende do candidato, mas normalmente a gente fica cuidando do marketing pessoal porque é uma prestação de contas constante. Não dá para você fazer só uma boa campanha e o mandato esquecer, ficar só aquela coisa morna, sem vida. A gente precisa ter a mesma disposição que teria numa campanha para a prestação de contas de um mandato, seja de deputado, senador, prefeito. A gente atende senadores, deputados, prefeitos. Então, a gente precisa ter essa presença constante digital. Então, é um desafio diário. Então, tem dia que você, meu Deus, o que é que vamos falar hoje? Aí, a gente bota a cabeça para pensar, baseado no planejamento que a gente já tem para que renda um conteúdo. Então, é todo dia, porque quem não é visto não é lembrado. E comunicação, você sabe que é repetição. Não adianta você dizer uma coisa hoje, aqui segunda-feira, e não dizer mais. Mudar o discurso. Precisa dizer hoje, precisa dizer na outra segunda, na outra, e repetir até ficar na mente das pessoas. É um jogo a longo prazo, né? É uma construção. Então, se você como parlamentar ou gestor ter esse entendimento de que a comunicação é importante, que ter uma boa equipe de comunicação é importante, que prestar contas do seu mandato é importante, você chega numa próxima campanha eleitoral muito mais confortável, com uma boa base de seguidores, com uma boa base de eleitores, já entendendo o que é que você quer passar. Diferentemente de quem deixa para se comunicar bem só em campanha. Tem que se esforçar muito mais, né? E às vezes não consegue o objetivo que é ganhar a eleição. Então, quem hoje em dia quer se destacar, quer vencer eleições, quer fazer um bom mandato, quer virar de fato uma liderança, precisa estar bem na comunicação também. A gente falou sobre marketing político e institucional, mas Sim. Aprofundando mais, quais são as diferenças entre as duas? Na verdade, são 3 tipos de marketing. Tem o marketing eleitoral e o marketing político. O eleitoral é aquele que trabalha pensando na eleição, que é aquele dos 3 meses ali de campanha, da pré-campanha. É o marketing focado no voto. O marketing político, ele fala muito mais sobre construção de reputação, né? Então, é uma coisa constante. É exatamente isso que a gente estava conversando agora. O marketing político ele é perene. Ele não, se a gente está com um cliente, fica por anos com ele fazendo marketing político. E o marketing eleitoral, em período eleitoral. O institucional é o marketing para fundações, que a gente atende fundações, partidos, prefeituras, governos, que tem outra função, que é de informar a população. Então, tem missões diferentes. Por exemplo, no marketing institucional, a gente atende prefeituras para comunicar uma campanha de vacinação, o que não tem nenhum objetivo eleitoral por trás disso. Tem um objetivo que é vacinar as pessoas, né? Inclusive quem vota contra. Então, são situações totalmente diferentes. Inclusive, dentro da agência, nós separamos muito bem isso para não ter nenhum tipo de conflito. O que você pensa sobre o uso de bots, perfis falsos nas redes sociais para influenciar campanhas? Vamos lá. Boa pergunta. É muito em alta. Inclusive, a gente acabou de sair de uma eleição americana, que isso está sempre em voga. Sempre sendo debatido esse tipo de situação, só que esse ano a gente vem enfrentando um desafio muito maior, enfrentamos, na verdade, na última campanha, que é a inteligência artificial. Né? Muito mais do que os bots, a gente via situações de fake news com as famosas, que pega o rosto da pessoa, é como se estivesse falando, agora me esqueci o nome do... enfim... São situações que parece até que é você mesmo falando. Então, isso na política é muito prejudicial. Daqui que você consiga explicar que não é você. Né? Então, o estrago já está feito. Então isso é um desafio constante. Que, por mais que tenha legislação proibindo isso, dura, inclusive, mas a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Eu sou totalmente contra. Não acredito que seja esse o caminho para fazer política, para exercer a democracia. Você usar esse tipo de arma de perfis falsos, de comentários,
Inclusive, não tem efeito, pode ter até um efeito de engajamento naquele momento, mas efeito prático não é voto. Às vezes, chega cliente para mim, novo, com 100 mil seguidores, 90 mil é seguidor da Arábia. É difícil. Aí, meu amigo, a gente tem que limpar. É muito melhor 10 mil seguidores que tem interesse no seu nicho do que 100 mil que não tem. Então, o engajamento vai lá para baixo, porque você está jogando para pessoas que não têm interesse em você. Então, O público certo, né? a gente enfrenta muito isso. Você não acha que a inteligência artificial tem nada a contribuir com o marketing político? Ela pode... Não, pelo contrário. Como tudo na internet, como tudo na vida, existe um lado ruim e um lado bom. No caso da inteligência artificial, existe o lado ruim, que é você usar aquelas ferramentas que mudam vozes. Eu vi inúmeros casos de campanhas pelo Brasil de vozes simuladas, como se fosse o candidato e áudios vazando, coisas assim muito pesadas. Com Então, certeza. isso é o lado ruim. Mas existe o lado bom, que é facilitar os processos. Por exemplo, inclusive, nos ajuda bastante. A agência, a empresa ou a comunicação que não usar a inteligência artificial vai ficar para trás. Então, nós usamos também a parte positiva da coisa, que é, por exemplo, o ChatGPT. Não para criar, porque a criação não como fim, mas como meio. Por exemplo, eu preciso traduzir um vídeo de 5 horas. Eu transcrevo, jogo no ChatGPT e resuma para mim. Uma mão na roda. Poupa o meu tempo. Então, é mais nesse sentido, de facilitar os processos, não de criar. A gente não cria com a inteligência artificial. A gente usa como se fosse um assistente nosso. Então, naturalmente, as coisas vão evoluindo. Quem sabe, futuramente, a gente possa usar também como criações. Até porque está evoluindo muito rápido. Mas hoje, a gente prefere usar isso daqui, que nenhuma máquina tem, que é aquilo que eu estava falando no início, de chegar para o seu João, de chegar aqui para a Suzana, para a Cauê, olhar no olho, entender o sentimento, isso aí máquina nenhuma faz. Então, acho que, não sou de prever o futuro, né? Mas eu acho muito difícil a inteligência artificial substituir a criação, o coração e a entrega que a gente faz usando essas ferramentas. Mais uma vez, o fator humano, né? O fator humano. É uma ciência muito inexata, eu digo. Finalizando as campanhas desse ano, que eu falava exatamente isso, que a gente se entrega. E a gente é feito de gente, não é uma agência feita de máquina, de processo, de burocráticos. A gente se envolve, veste a camisa, vai para o meio da carreata, se emociona junto. Quando vai criar uma música e vê aquela música lá envolvendo as pessoas, é um negócio assim que, arrepia. É muito bonito. certeza. É muito Arrepiado, bonito. é bom demais. Por isso que isso aqui é insubstituível, né? O Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueça que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado com você. Até a próxima!